noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero falar sobre a crise da razão. A crise da razão. João capítulo 8 diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Isto que ele já estava, ele volta para o monte, e na manhã seguinte ele volta novamente para o templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele sentou e ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus, lhes trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, a fazê-lo dizer algo que pudesse ser usado contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então Jesus, na verdade, inclinou-se, Jesus novamente, e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Queridos, está diante de nós um relato bastante desafiador, a proporção que também muito encorajador em partes. Sabe, nós, o ser humano, nós lidamos com um grande dilema. Nós, na verdade, lidamos com um grande problema. Todo ser humano, nascido de mulher, o homem, ele lida com um grande problema. E o problema do homem é o pecado. A despeito do pecado, nós precisamos de uma resposta para lidar com este problema. E a atenção que Jesus ele dá ao problema do pecado na vida do ser humano é encantadora. É bem da verdade, Jesus lida com a problemática do pecado de forma indizível. Na verdade, foge a nossa capacidade de compreender. A bem da verdade, os nossos limites de imaginação fica totalmente desarrumado quando nós paramos e percebemos como Jesus ele lida com o problema que nos aflige, o pecado. Jesus ele choca a nossa compreensão. Jesus ele abala tudo aquilo que para nós é razoável quando se trata de pecado de um ser humano. Jesus ele movimenta de uma forma tão profunda, tão espiritual, que só pode ser uma ideia de Deus lidar com o pecado como Jesus lida. A bem da verdade, Jesus não é uma construção humana, por isso nós não conseguiremos entender como Jesus trata o nosso pecado, porque por coisas bem pequenas nós perdemos logo paciência com o pecador igual a nós. Agora Jesus, que é santo e sem pecado, ele tem uma graça diferenciada de lidar com o pecado, exatamente porque ele não é uma solução do homem, ele não é uma construção humana, ele não é produto da nossa mão, né, da nossa imaginação. Jesus é a ideia de Deus para lidar com o pecado do homem. Por isso, meu irmão, diante da tensão, diante de avalanche de estímulos estressante, como nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele mostra generoso,
Jesus ele mostra resiliente, Jesus ele mostra habilidoso com palavras, Jesus ele mostra simplesmente fora de qualquer concepção do ser humano. Aqueles homens que, a despeito de terem a lei em suas mãos, aqueles homens identificados como fariseus, publicanos, escribas, eles que deveriam representar de alguma forma a bondade e a misericórdia de Deus, eles pegam uma mulher que o pecado de alguma forma cria nela mazelas existenciais. Eles pegam aquela mulher, arrastam até Jesus e simplesmente expõem o seu pecado. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Nós fazemos isso de vez em quando com as pessoas. A gente sai, nós lidamos com o pecado do outro de forma pública. Foi o que aqueles indivíduos fizeram. Eles carregaram aquela mulher, levaram logo para o meio da multidão, onde Jesus estava ensinando. O que eles queriam, na verdade, não era sequer dizer para Jesus: olha, ela foi pega errado do adultério. Na verdade, eles queriam holofote, eles queriam simplesmente barulho, eles queriam movimento, eles queriam acusação, eles queriam sangue, eles queriam morte. E Jesus diz simplesmente, ainda que sem palavras: eu não vejo como você vê. Eu não lido com o pecado do homem pela aparência do homem. Eu tenho para todo ser humano uma resposta adequada à necessidade de cada um, porque eu criei todo ser humano para a minha glória. E se porventura, no percurso da sua vida, ele cai e deslize, eu estou pronto para restaurar, para perdoar, para colocar novamente o anel no dedo, a sandália no pé e fazer uma festa para a glória do Senhor. Percebe, irmãos, algo bastante importante é que Jesus, ele não perde o foco do seu propósito e da sua missão. Jesus era fiel ao propósito que o fez vir a este mundo. E nós podemos ver isso ali no livro de Filipenses capítulo 2. Jesus tem claramente a noção do que ele veio fazer. Talvez devesse perguntar aos irmãos: será que todos nós temos com muita claridade o propósito da nossa missão estar aqui, nesta cidade, nesta igreja, nesse tempo? Será que está claro na nossa mente o que nós devemos fazer? Irmão, Jesus agora sendo rico, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Jesus agora sendo rico, Jesus se fez pobre, Jesus rodeado em toda a sua majestade no céu, diz Paulo, ele se esvazia, ele desce, ele humilha e ele se torna semelhante ao ser humano. Sabe por quê? Porque há um propósito maior na nossa salvação. Por isso eu e você, à luz da graça e da salvação no nosso coração, nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito. O nosso propósito é a glória de Deus ou a nossa glória? O nosso propósito é fazer Jesus conhecido, nós conhecidos. Jesus, irmãos, ele tinha uma facilidade de restaurar, de simplesmente inverter o status de todo ser humano que encontrava com ele. Jesus, ele mudava nome, ele mudava a sorte de todo ser humano pecador, miserável, que encontrava com ele em algum tempo da sua existência. Ali estava uma mulher que nem nome tinha, uma mulher que era conhecida de forma pejorativa. Jesus chega e encontra com ela e muda a sorte dela, porque ele diz: vai e não peques mais. Irmãos, tantas pessoas, Jesus encontra uma mulher que há 12 anos sofria. Ao encontro com Jesus, a história dela muda, e Jesus diz: de mim saiu virtude. Jesus encontra com uma menina de 12 anos, que a expectativa dos seus familiares já estava indo. Jesus chega e diz: Talita cumi. Meu irmão, todas as vezes que Jesus encontra com alguém, ele inspira vida a esta pessoa. Talvez eu devesse te perguntar: como vive, ou como está, ou como sai as pessoas depois do encontro com você e comigo? As pessoas saem mais inspiradas para viver, ou as pessoas saem mais derrubadas do que chegou? Porque percebe algo bastante importante: Jesus, ele
E esse legado ele deixou conosco, porque ele disse: sejam meus discípulos. Ser discípulo é imitar o mestre. Ser discípulo é fazer o que o mestre fazia. Por isso, meu irmão, minha amada irmã, ser cristão é muito sério. Ser cristão é desafiante, porque ser cristão não é a minha maneira, não é no meu modo de pensar. Ser cristão é olhar para o meu mestre e seguir os seus passos. Por isso, aonde Jesus chegava, no seu encontro, ele produzia vida em pessoas. Nos seus encontros, você tem produzido vida em pessoas? Nos encontros da sua existência, as pessoas conseguem, pelo seu falar, perceber a respiração de Jesus na sua vida? Porque se o Espírito Santo de Deus está em nós, a nossa respiração precisa ser divina, precisa ser espiritual. Então o que nós produzimos diz quem está dentro de nós. Se nós produzimos vida nas pessoas, é porque a vida está em nós. Mas se nós produzimos morte nas pessoas, é porque a morte está em nós. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Jesus, irmãos, ele mudava literalmente a história existencial de todos que encontravam com ele. Hoje pode ser a sua noite. Então a busca por Deus deve ser um compromisso de toda a mente humana, irmãos. Porque todos aqueles que querem verdadeiramente viver o sentido da vida, ele só encontra em Deus. É por isso que nós precisamos intencionalmente buscar um compromisso com o nosso Senhor. Um compromisso que as circunstâncias não alteram. Um compromisso que o seu eu não altera. Um compromisso para além de você. É isso que Deus espera de nós. Jesus, ele transforma a realidade, como Paulo diz em Romanos 4,17: Deus traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Meu irmão, entender isto é libertador. Entender o que Jesus faz é libertador. Entender o propósito de Deus é libertador, porque Deus, ele lida com a nossa história, propondo tudo de novo. Deus não deseja que nós caminhemos como Ele por tanto tempo e com as mesmas mazelas, com os mesmos problemas, com a mesma forma de agir. Eu costumo dizer, por vezes, lá na igreja, muito tempo de igreja, uma Bíblia na mão, não é sinônimo de ser cristão. Escreva isso no seu coração. O cristianismo se comunica. O cristianismo, ele simplesmente é demonstrado, não é uma retórica. É por isso que eu e você precisamos produzir vida nas pessoas. E alguns exemplos, na verdade, algumas lições para a nossa meditação. Primeira, Jesus nos ensina sobre a excelência da vida. Irmãos, repara algo bastante importante. Jesus, ele conhecia a vida como nenhum outro mestre que já passara antes dele. Porque Jesus não foi o primeiro mestre. O próprio judaísmo teve sempre muitos mestres. Só que Jesus é mestre dos mestres. Tinha muita gente que ensinava a Torá até os dias de hoje, diga-se de passagem. Mas Jesus é aquele que não só ensinava, como vivia o que ensinava. E isso fazia dele uma grande diferença entre ele e os fariseus. Ele vivia. E neste encontro com esta mulher que nós acabamos de ler, Jesus estabelece a excelência da vida. Sabe, o valor da vida não está naquilo que você tem ou naquilo que você faz. O valor da vida, meu irmão, independentemente dos seus erros, das suas falhas, você é uma joia rara.
nas mãos do Senhor. E Ele tem o poder e o desejo de lapidá-lo, de transformá-lo. É por isso que nós precisamos passar por aflição. É proposital. Sabe por que Jesus diz o quê? Eu sou refúgio e fortaleza aonde, irmãos? Na hora da... Então, meu irmão, querer ausência de angústia é o sinônimo de não conhecer aquele que é fortaleza na hora de angústia. Porque se o pressuposto para nós termos Ele como a nossa fortaleza é a angústia, por que eu querer viver uma vida sem angústia? Eu não experimentarei jamais a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o cristão ele deve desejar a angústia, conquanto a angústia não seja fruto do seu próprio pecado, mas que seja simplesmente uma incompreensão da sua vida cristã por parte de tudo e de todos. Então percebe algo bastante importante, irmãos? Aqueles homens arrastam aquela mulher até diante de Jesus, dizendo para ele de outra forma: a vida dela não vale nada, porque ela é uma mendiga existencial, ela é um lixo existencial, não serve para nós. Por isso mesmo, a lei manda que ela seja morta. Eles estão avaliando aquela mulher pelas marcas que a sociedade tinha colocado nela, pelas opções erradas que ela era feita em sua vida. Mas Jesus, Ele não olha como um homem olha. Jesus, Ele não se deixa enganar pela nossa aparência. Vestido bonito, como eu aqui, eu vou falar, amém, irmãos, amém. Não engana Jesus. Jesus sabe o que está aqui dentro. Da mesma forma que eu viesse aqui sem o meu olfato, mas Ele conhece o que está aqui dentro. Então percebe algo bastante importante, irmão. Nós, seres humanos, finitos, imperfeitos, somos normalmente, em qualquer tipo de relacionamento, quando sentimos prejudicado, nós somos tomados por um senso de justiça própria e expressamos com muita facilidade as pessoas que nos desapontam ou nos decepcionam. Foi o que aqueles homens fizeram com aquela mulher. Eles simplesmente diziam para Jesus: ela decepcionou-nos, ela simplesmente tomou um caminho impróprio. E eles disseram aqui no versículo 4 e 5: esta mulher foi pega, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. Mas sabe algo bastante importante? Jesus, em seu silêncio, diante da provocação deles, Jesus estava dizendo: ei, ninguém é incorrigível para mim. Se houver um verdadeiro arrependimento, eu mudo a história de qualquer ser humano. Por isso Jesus, meu irmão, Ele não oferece nenhum tipo de resistência quanto à exigência deles. Tanto é que Jesus, nem mesmo aqueles que foram seu carrasco, traidores, aqueles que foram simplesmente os invejosos que levaram Jesus até a cruz, nem mesmo aqueles, Ele usou simplesmente da mesma moeda que fora feito. Aqueles que ofenderam, Jesus disse em Lucas 23:34: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não desiste de ninguém, meu irmão. Por isso eu e você não podemos desistir de ninguém, porque o nosso papel é continuar a obra do Senhor. O nosso papel é continuar a sermos relevantes para o reino do Senhor. Repara comigo algo bastante sério que Jesus faz aqui. O contexto histórico nos retrata que qualquer pessoa pega em um ato de adultério, a sentença era
clara: apedrejamento. E qualquer pessoa que se colocasse no meio, entre aquela que foi pega de adultério e entre aqueles que se julgavam juízes, teriam o mesmo fim. E Jesus se coloca no meio deles, sem conhecer aquela mulher. É lógico que ele, enquanto Deus, sabia quem era, mas do ponto de vista da sua humanidade, ele não sabia. Eles arrastaram essa mulher, não sei de onde. Eles arrastaram essa mulher, trouxeram para o lugar onde Jesus estava simplesmente ensinando. Meu irmão, percebe algo bastante importante. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Pois as pessoas não querem mais ouvir o ensino bíblico, as pessoas querem espetáculos. Jesus estava ensinando a palavra. A multidão e aqueles fariseus trouxeram uma mulher para atribular o ambiente, para parar a boa pregação de Jesus. Infelizmente hoje nós temos que lidar com isso nessa sociedade nossa, desequilibrada, que aplaude a superficialidade. Nós precisamos desejar ouvir o Senhor na profundidade da sua palavra. Nós precisamos sair da superficialidade de um cristianismo manco, de um cristianismo de ouvir dizer, de um cristianismo de sempre foi assim, de um cristianismo de eu estou certo. Nós precisamos ouvir o Senhor Jesus como Ele é. E a única forma de você conhecer é pela sua palavra. Desejo conhecer a Deus pela sua palavra. Por isso, irmãos, levanta a mão para cima e agradece ao Senhor quando você tem a oportunidade, como vocês têm a oportunidade de ter um pastor bíblico. Porque está difícil. Hoje os pastores querem espetáculo, porque dá ibope. Só que eu tenho dito na igreja onde Deus tem me concedido ainda a graça de pastorear. Eu não preciso de ibope. Eu só quero pregar a palavra. E você precisa estar disposto a ouvir a palavra, se o céu é o lugar onde você quer chegar. Porque de outra forma, de outra maneira, qualquer outro céu talvez você chegue. Só não chega no céu de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso nos empolga a amar mais o Senhor. Jesus, Ele surpreende, irmãos, aqueles acusadores que chegaram com uma coragem, com um compromisso, um comprometimento profundo, porque ele simplesmente, diante de tanto estímulo de guerra, e diga-se de passagem, o versículo 6 nos diz bem qual era a intenção deles. Olha só, eles procuravam apanhar Jesus na armadilha e exigiam a resposta. E Jesus simplesmente inclina e começa a escrever no chão. Irmão, você já pensou sobre o que Jesus estava escrevendo no chão? A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo. Não vamos inventar o que ele estava escrevendo. Cabelo. Mas eu, particularmente, na minha mente, eu acho que ele estava escrevendo algo como assim: perdão é coisa para gente grande. E diga-se de passagem, eles não estavam entendendo, até porque Jesus estava escrevendo, eles estavam em pé, ainda assim não estavam entendendo. Meu irmão, este é um problema no século XXI, este é um problema da igreja do século XXI, porque se nós estamos cheios de nós, que Jesus está falando e nós não estamos ouvindo. Eles estavam cheios da razão, por isso eu falei que eu ia falar da crise da razão. Eles estavam cheios da razão, que aquela mulher deveria ser morta, que Jesus estava escrevendo no chão, nos olhos deles, e ainda assim, eles não estavam lendo, eles não estavam entendendo. E Jesus complica um pouquinho mais e diz: bom, já que vocês querem jogar pedra, façam um favor, joguem a pedra. Percebe que Jesus não proíbe ninguém de jogar pedra. Vocês perceberam isso no texto? Jesus não mandou ninguém não jogar pedra. Bem, na verdade, Jesus disse: atire a pedra. Só que Jesus, em sua
ciência, ele faz algo bastante maravilhoso. Ele muda o peso na balança do julgador. O peso que estava pendendo para a morte daquela mulher, agora ele é colocado do outro lado daqueles que estavam tirando a pedra. E sabe qual é a grande realidade? É que quando a balança muda, você percebe que não tem dignidade para tirar pedra a ninguém, porque a pedra se tornou tão pesada na mão daqueles acusadores que cada um começou a jogar no chão. E outra, Jesus não mandou jogar pedra no chão. Jesus mandou atirar na mulher. Só que ele disse: vamos inverter a balança. Sabe o que Jesus nos ensina, irmãos? No ambiente onde a irracionalidade tende a de alguma forma se manifestar, o melhor a ser feito é o silêncio, é a reflexão. Jesus fez eles refletirem. Jesus fez eles simplesmente mudar daquilo que era uma solução imediata, atirar uma pedra numa pessoa por causa do seu pecado. Jesus disse: pode atirar, mas depois de você fazer um raio-x de você mesmo e perceber como está a sua vida de pecado. Quando eles começaram a pensar, eles perceberam que eram mais indignos do que aquela mulher que fora pega no ato de adultério. Tanto assim, que começaram a dar pedra no chão, do mais velho até o mais novo. Então percebe que o cenário para escândalo já estava montado. A arquibancada já estava montada. Começava do mais velho até mais novo, cada um com a pedra do tamanho da sua consciência. Só que quando Jesus diz: olha para a consciência essa da pedra, a pedra foi embora. Irmãos, qualquer semelhança com os nossos dias não é melhor situação. Quando você estiver diante de dilema em que está desconfortável, pare, pense, não saia tirando pedra, não saia falando. Pode ser que você esteja falando de alguém mais digno que você, e aí nós vamos nos encontrar com Jesus e ele há de nos perguntar. Jesus, ele demonstra amor, e no amor de Jesus há algo que nós precisamos resistir: a capacidade de entender o outro antes de acusá-lo. Sabe, irmãos, a sensibilidade dele em lidar com as nossas limitações, com as nossas dores, com os nossos sentimentos ocultos, fazem de Deus refúgio certo na hora de angústia. É por isso que na sua hora de angústia, não procure um outro humano igual a você, que de alguma forma pode trazer fazer uma beliscadinha no seu ego. Sabe, no momento de aflição, busque o Senhor. Segunda lição que a gente pode tirar aqui é sobre o perdão e a condenação. Os fariseus e os mestres eram pessoas conhecidas como pessoas que conheciam muito a lei de Deus. Eram pessoas que, num contexto mais imediato nosso, talvez diríamos pastores, presbíteros, diáconos dos nossos dias. Eles queriam pegar Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinava com a vida e eles só tinham a lei como defesa para esconder os seus próprios dilemas existenciais. Eles usavam a lei para sacrificar o outro. Eles usavam a lei para expor o outro. Jesus usava a lei com a sua própria vida. É por isso que ele diz: olhe para mim, eu cumpri a lei. Percebe, irmãos, algo bastante importante é que eles queriam de alguma forma desmoralizar Jesus. Por
Porque Jesus falava como quem tem autoridade. Jesus não falava como quem alguém só tinha lei no coração. Eles queriam pegá-lo em armadilha. E percebe aonde eles foram. Talvez devessem procurar Jesus de noite, como fez o outro, que eu acabei de esquecer o nome dele, Nicodemos, pois é, ainda bem, não, por isso que eu gosto de ter amigo meu povo perto de mim. Então, o Nicodemo poderia ir lá de noite, mas não quer isso. Se é para expor, vamos pôr no meio da mídia. Se é para expor, vamos procurar plateia. Vamos pegar ele na plateia. E o texto diz que Jesus estava aqui, o versículo 2, Jesus estava ensinando uma grande multidão, não era pouca gente. Jesus estava numa grande multidão, e lá estavam eles agora, correndo, adentrando na sala de aula de uma forma abrupta, jogando aquela mulher aos pés de Jesus. Eles sabiam qual seria a resposta de Jesus. Eles sabiam que Jesus não iria condenar ninguém, até porque próprio Jesus disse que ele não veio para condenar ninguém, mas ele veio para que o homem fosse salvo por ele. Então eles sabiam, meu irmão, e perguntam a Jesus novamente: o que o Senhor diz? Ela precisa morrer. Eles incitam Jesus no meio da multidão, porque se Jesus dissesse está perdoado, quem ia ser predestinados era ele, pela multidão. Aí o que acontece, irmãos? Os homens estavam furiosos. O ambiente se tornou perigoso, porque o ambiente onde tem muita pedra é perigoso, irmãos. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar em um ambiente em que a pedra começa a rolar, um negócio meio tenso. Percebe? Os irmãos, eles correram para Jesus com pedras nas mãos, um clima irracional, um clima de impaciência. E Jesus nos dá uma das maiores lições que nós podemos ter num momento como esse. Jesus não agiu com eles como nós costumamos agir. Como a gente age normalmente? Bateu, levou. Falou de mim? Meu Deus, vou falar também. Me pisou, meu pai. Se prepara. Pois é, nós lidamos um com o outro nessa dinâmica de bateu e levou. Só que Jesus não, eles vieram, provocaram ele, e ele simplesmente calado, estava calado, ficou, escreveu. É por isso que o poeta já tinha escrito: há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus na cruz mostram seu amor por nós. Foi no Calvário onde ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário onde ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Meu irmão, num clima onde as pessoas não pensam, a melhor resposta é não dar resposta. Num clima onde a impaciência reina, a melhor resposta a ser dada é o silêncio. Já escreveram o psiquiatra Augusto Cury dizendo assim: seus maiores erros foram cometidos não enquanto você navegava nas calmas águas da emoção, mas enquanto atravessava os vales da ansiedade. Nesses momentos é que dizemos palavras que nunca deveriam ser ditas. Sabe, é nesse momento, irmãos, em que você simplesmente se entrega
a irracionalidade, em nome de uma pseudo-razão sua, é que você fala coisas que nunca deveria falar. Até porque palavras ditas não voltam. Certa vez, um jovem tinha um problema com precipitação em falar. E o pai queria lhe ensinar sobre como o silêncio e a resposta não dada no momento de tensão era a melhor resposta. O pai foi e comprou uma caixa de prego e um martelo para ele. E disse simplesmente para ele: toma essa caixa de prego e esse martelo. Todas as vezes que alguém te ofender, todas as vezes que você se sentir de alguma forma prejudicado, todas as vezes que você sentir com vontade de falar, pregue um prego na porta do seu quarto. Lá estava ele, na primeira semana, ele pregou praticamente 50% da porta. Na segunda semana, ele pregou 30%. Na terceira semana, ele pregou 10%. Na última semana, ele chega para o pai e fala: pai, eu consegui. Eu não preguei nenhum prego. Graças a Deus eu consegui. Estou livre dessa ansiedade, dessa irracionalidade. E o pai vira para ele e diz: agora vai para a porta do seu quarto e arranque todos os pregos que você pregou e coloca nessa caixa novamente. Ele foi e arrancou tudo. Ele chegou para o pai: a porta do meu quarto está horrível, feia demais, muitos buracos nela. E o pai falou: pois é, exatamente assim que fica a alma de alguém quando você fala sem pensar. Não há remédio que dê jeito. O buraco vai ficar, a feiura vai ficar. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que fomos chamados para viver a lucidez da consciência. Deus, Ele nos ama, Ele nos transforma para nós vivermos a lucidez em todo momento. Nós não podemos, irmãos, viver num contra-ataque. Percebe, irmãos? Nós não podemos viver sempre com palavras incoerentes um com o outro, ou ferindo uns aos outros, mas pelo contrário, Jesus nos ensina que o melhor lugar para nós estarmos é no descanso dEle, é na serenidade dEle. Ainda que o nosso entorno esteja uma guerra existencial, nós temos do nosso Senhor Jesus um ensinamento. Olha o que ele diz aqui no 7 e 8. Eles continuaram a instigar, a exigir uma resposta. E Jesus simplesmente, depois de tanta insistência, ele diz: olha, aquele de vocês que nunca pecou, atire o primeiro pedra. Irmãos, é provável, como eu disse, que Jesus talvez teria escrito: coloque-se no lugar do outro. Mas eles também não estavam lendo o que Jesus estava escrevendo, a despeito de estarem na presença dele. Escreva no seu coração: quando você estiver cheio de você, menos de você mesmo, você vai estar ou conhecer. Porque quanto mais de você estiver em você, mais o inimigo vai roubar de você a sua própria subjetividade, e você vai agir como ele quer e não como você foi planejado para ser. Aqueles homens deveriam ser o guardião da palavra, e eles não estavam sendo isso. Com a palavra na mão, eles estavam acusando os outros. Tanto assim que eles diziam para Jesus: ei, está escrito. Porque se nós pegamos a palavra de Deus, distorcemos-a totalmente para, de alguma forma, nós nos beneficiamos e o outro é só outro dentro da nossa escala de prioridade.
Finalmente, a última lição que nós tiramos daqui é a crise da razão. Quando a realidade ela está completamente desligada da nossa vida. Olha o que diz aqui de 7 a 11. Aquele de vocês que nunca tiveram pecado, atira a primeira pedra. E ele inclinou-se a escrever na terra. Quando ouviram isso, cada um começou a ir embora, desde os mais velhos até os mais moços. Só ficou Jesus e aquela mulher. Irmãos, a atitude de Jesus desarmou totalmente a intenção dos acusadores daquela mulher. Eles interpelaram Jesus com um espírito de vingador, sabe? Eram justiceiros da fé. Qualquer semelhança com os nossos dias, nós temos tanto. Eles chegaram até Jesus com esse gosto da morte na boca. E Jesus, o que ele fez? Ele simplesmente faz-nos sair dessa esfera de irracionalidade, essa esfera instintiva, para uma esfera de razão e reflexão. Talvez seja isso que nós, a igreja do século 21, temos perdido na nossa caminhada. Temos perdido, irmãos, a reflexão e a razão, esquecendo-nos que Paulo diz que a nossa fé é uma fé racional. Hoje nós temos um grupo de gente que age depois para pensar. É por isso que nós temos as crises que nós temos no meio do povo dito de Deus. É por isso que nós temos a fragilidade que nós temos no meio do povo dito de Deus. É por isso que nós temos a infantilidade que nós temos no meio do povo dito de Deus. Porque as pessoas não querem mais pensar em razão, não querem refletir. Jesus, ele aplica um golpe fatal naqueles acusadores com uma frase. Sabe qual foi a frase? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Meu irmão, esta frase de Jesus colocou esses irmãos fora do cárcere da autojustiça. Porque por vezes nós lidamos com isso. Nós nos bastamos do ponto de vista da fé. Nós somos misericordiosos conosco mesmo, mas nós somos implacáveis com os outros, com os pecados dos outros. O que Jesus faz é simplesmente tirá-los deste cárcere da autojustiça, de achar que eram bom demais, aquela mulher merecia morrer. Eles foram conduzidos por Jesus para um exercício de lucidez impressionante. Jesus mudou o foco deles de acusação para reflexão. Sabe o que aconteceu? Ficaram sem palavras. Irmãos, todas as vezes que vocês estiverem diante de um momento de tensão, quando a outra pessoa precisa gritar para de alguma forma expressar, faça como Jesus. Você nunca pecou? Atire a primeira pedra. Você vai desarmar as pessoas no momento em que você começar a dar a elas o que elas não estão te dando. Aqueles homens mostraram uma implacável autojustiça, tanto diante de Jesus quanto para aquela mulher. E o que Jesus fez? Eu vou libertar vocês disso. Eu vou libertar vocês de vocês. Eu vou libertar vocês da vossa religiosidade. Eu preciso. Aquele que não tem pecado, por favor, atire a primeira pedra. Meu irmão, Jesus é sábio. Percebe? Jesus autoriza e espera que a pedra role. Só que a pedra não rolou. Por que a pedra não rolou, meu irmão? Quando a base do julgamento é mudada, nós percebemos quão longe nós estamos daquilo que nós achamos estar. Por vezes a gente sai acusando, porque este está na festa, filho do Satanás.
porque aquele está com aquela coisa, filho, não sei o que, aquele vá para o inferno, aquele, e achamos nós que estamos muito bem na nossa autojustiça. Eu tenho dito à nossa igreja, não caia no erro de condenar ninguém pelo fato de não crer naquilo que nós cremos ou como nós cremos, porque isso faria de nós arrogantes, e Deus condena. Pedra ficou pesada demais, irmãos. Eles precisavam pensar antes de agir agora. Então eles começaram a avaliar a sua vida. Talvez seja um exercício bom para os nossos dias. Olhar para o espelho e perceber o reflexo que você vê no espelho e converse com aquele que você vê no espelho. E talvez pergunte para ele: e aí, você está bem com Jesus? Sabe, queridos, Jesus percebe algo bastante importante, ou na verdade, ele percebe e leva a exercício de algo bastante importante no contexto da convivência social. Empatia, colocar um lugar no outro. Jesus, ele abre os olhos daqueles homens, ele abre os olhos da alma deles para perceberem que eles não eram tão superior assim quanto aquela mulher que estava sendo julgada por eles. Jesus fez com que eles olhassem no espelho da sua própria vida antes de completar o julgamento da mulher. E sabe qual foi o desfecho? Foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. A saga de vingança deu lugar a um mergulho para dentro de si mesmo. Viram quanto eram frágeis, viram quanto eram injustos. Agora passaram a ser vítima do seu próprio preconceito. A pedra estava no chão. Ninguém mais estava diante de Jesus. Ninguém mais conseguiu condenar aquela mulher. Sabe o que o texto diz? Só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. A mulher, irmãos, que tinha chegado diante de Jesus, tomada pelo medo e pela ansiedade, ela viu Jesus mudar a sua história e lhe dar uma nova oportunidade de uma vida diferente. Jesus fez de novo na vida daquela mulher. E Ele pode fazer isso na sua vida nessa noite. Ele pode fazer isso na sua família nessa noite. Nós precisamos valorizar cada oportunidade que temos de celebrar o Senhor e aprender com o Senhor. Eu quero terminar nesta noite fazendo 3 aplicações rapidamente para a sua vida. 3 ensinamentos que nós entendemos e aprendemos diretamente com os 3 personagens dessa história. Primeiro, a mulher aprendeu. A mulher aprendeu que Jesus tem poder para perdoar o pecado e fazer tudo de novo na vida de todos. Ela aprendeu que a vida dela não estava simplesmente acabada, mas que Jesus, Ele poderia restaurá-la. É por isso que Ele disse: vai e não peques mais. Jesus não despede ninguém para a perdição. Se Jesus a despediu, é porque havia proposto um novo começo para ela. Pode ir, vai. Irmão, você aprende que a sua vida, ou na sua vida, ela não é limitada por aquilo que as pessoas falam de você. Você não é resumo do que o mundo diz a seu respeito. Aqueles homens chegaram e disseram a Jesus: aquela mulher já estava condenada. Isso é o que o mundo dizia. Mas no final Jesus disse: não, a história dela só está começando. Quem define os nossos dias é o nosso Senhor. Segundo, os fariseus aprenderam. Os fariseus aprenderam, irmãos, que a falta de compreensão e crítica impensada são alicerces
a nossa vida cristã. Críticas impensadas e falas e falta de compreensão com os outros é um alicerce frágil para você seguir, se é o céu que você quer chegar. E a multidão também aprendeu, porque a multidão estava pronta para aplaudir aquele apedrejamento, porque era cultural. Mas quando Jesus está presente, o cultural perde sentido. Quando Jesus está presente, a única coisa que importa é que o seu coração esteja quebrantado. A multidão aprendeu a se opor contra toda discriminação. A multidão aprendeu a valorizar a vida como um presente de Deus. Foi isso que Deus quis ensinar. A sua vida é um presente. A sua vida não é sua. É um presente dado por Deus. Por isso, viva para a glória daquele que te deu a vida.